Essa é uma expressão que eu escuto muito no consultório. Meu filho tem autismo leve, ele é só um pouquinho autista, mas ele fala, então deve ser leve. E eu entendo porque as famílias usam essas palavras. Durante muito tempo elas foram muito difundidas. O problema é que elas acabam simplificando algo que na prática é muito mais complexo. Quando nós falamos em autismo, a palavra mais importante é esta que eu vou te dizer agora: espectro. E o que significa a palavra espectro? Significa que não existe uma única forma de ser autista. Duas crianças podem receber exatamente o mesmo diagnóstico e ainda assim apresentar perfis completamente diferentes. Uma pode ter uma linguagem muito bem desenvolvida, mas enfrentar grandes dificuldades para compreender regras sociais, para regular suas emoções, por exemplo. Outra criança pode precisar de muito apoio para se comunicar, mas apresentar uma excelente memória, um raciocínio visual impressionante. As duas fazem parte do espectro, embora suas necessidades sejam diferentes. É por isso que atualmente nós não falamos mais em autismo leve, moderado, grave, como se estivéssemos medindo a intensidade do autismo. O que avaliamos é o nível de apoio que aquela pessoa precisa naquele momento da vida. E essa diferença é muito importante, porque o apoio, o suporte, ele não depende só do diagnóstico, ele depende de como as características do autismo impactam a vida daquela pessoa no seu dia a dia. Uma criança pode conversar muito bem, frequentar a escola regularmente e ainda assim precisar de bastante apoio para lidar com mudanças na rotina, compreender situações sociais ou regular as emoções. Quando alguém olha apenas para o fato de ela falar ou tirar boas notas, pode concluir que ela tem um autismo leve. Mas essa conclusão ignora todo o esforço que existe por trás desses comportamentos. Da mesma forma, uma criança que precisa de mais apoio para se comunicar pode apresentar grandes avanços em outras áreas. O autismo, ele não afeta todas as habilidades da mesma maneira. E é justamente por isso que usamos a palavra espectro. Ela nos lembra que o desenvolvimento humano não cabe em uma escala simples, do mais leve ao mais grave. Cada pessoa apresenta uma combinação única de potencialidades, de necessidades, de desafios. E existe outro ponto que eu considero muito importante. Os níveis de suporte também não são um retrato definitivo da vida inteira. Eles descrevem quanto apoio aquela pessoa vai necessitar em determinado momento, considerando o contexto que ela vive naquele momento. Com intervenções adequadas, adaptações, desenvolvimento de habilidades, algumas necessidades podem mudar ao longo do tempo, outras podem permanecer. E tudo isso faz parte da diversidade do espectro autista. Então, talvez a pergunta